Alguma vez você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Eu e minha equipe passamos mais de 30 anos investigando o fenômeno dos OVNIs e a análise das evidências parece levar a uma única conclusão. Somos constantemente visitados por inteligência de outros mundos. Por acaso são os governos que os mantêm ocultos? Classificando e descartando relato de civis e militares? Mas quem poderia negar a veracidade de centenas de vídeos e depoimentos? Parece que esses seres estão interessados em nossa energia, nossas estratégias militares, nossa política e até mesmo no nosso espaço sideral. Mas qual o objetivo deles? Eles nos protegem ou nos estudam? E, sobretudo, por que ainda permanecem anônimos? Junte-se a mim na busca por todas essas respostas dentro do Expedientes Secretos. Não é segredo que os diferentes centros de poder do planeta são constantemente visitados por fenômenos aéreos não identificados. Centenas de vídeos e milhares de testemunhas confirmam essas visitas. Agora a pergunta que todos devemos fazer é: por que esses avistamentos não são divulgados publicamente pelos governos? Será que eles não os veem? Ou talvez eles prefiram não vê-los? Por que eles decidem não nos contar o que está acontecendo? O que estão escondendo da gente? Mas o que é isso? Olha ali! Ali em cima! A gente não devia estar aqui. Minha nossa, o que é isso? Vem dar uma olhada nisso, cara. São extraterrestres? Na madrugada do dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 3 da madrugada, o Pentágono, um dos lugares mais restritos, privados e seguros do planeta, teria sido visitado por uma espaçonave alienígena. Pelo menos 4 pessoas testemunharam esse evento incrível. A primeira das testemunhas se chamava Alex. Ele usou um pseudônimo porque não quis ser relacionado com esse avistamento impressionante. Ele estava caminhando no cemitério de Arlington, a 2,5 km do Pentágono, tirando fotos, quando de repente viu uma enorme pirâmide flutuante e decidiu mudar a câmera para o modo de vídeo para capturar uma das evidências mais extraordinárias desse avistamento. Ele não estava sozinho. Sua esposa estava com ele. Os dois ficaram surpresos e até assustados. Eles não sabiam exatamente o que estavam vendo. A gente não devia estar aqui. Como podemos ver, o tetaedro se mistura com a escuridão da noite. Mas, com uma pequena correção de alto contraste, conseguimos ver mais claramente o que estava acontecendo no território aéreo do Pentágono. Algum tempo depois, Alex comentou que a primeira coisa que veio na mente dele foi que estavam testando uma arma secreta. Além disso, naquele momento, ele pensou que apenas ele e a esposa tinham visto aquilo. Amor. Mas eles estavam errados. Tinha outras testemunhas, Nick e Richard. Eles estavam a cerca de 800 metros do Pentágono. Estávamos saindo de uma festa e um deles pegou uma câmera. No começo, eles não entenderam. Pensaram que era um holograma ou efeitos especiais. Mas de perto, eles perceberam que era realmente um objeto não identificado. Olha pra cima! Olha, cara!
É maior que um avião. Cara, isso é muito grande. Cara, eu acho que é um balão meteorológico. Não, cara, isso não é um balão. Isso é coisa de extraterrestres. Vira pra direita. Depois de dar várias voltas, eles registraram a área novamente. No segundo vídeo, podemos ver claramente o tetraedro girando em seu próprio eixo. A luz da cidade se reflete em alguns dos seus lados. Não tinha muitas pessoas perto deles. Do lado dos seus veículos, não vemos outros carros. Em poucos minutos, o fenômeno aéreo não identificado desapareceu. Naquela manhã tivemos mais testemunhas e mais evidências em vídeo. Uma pessoa chamada Faru estava passeando com o cachorro muito perto do monumento da Força Aérea, quando percebeu, olhando para cima, a presença do tetraedro. Ele resolveu pegar o celular e gravar outro vídeo extraordinário dessa presença inexplicável. Mas o que é isso? Isso é coisa de extraterrestre, eu tô te falando. Embora fosse de madrugada, as evidências nos permitem reconstruir o que aconteceu. O primeiro vídeo foi gravado no cemitério de Arlington, a 2,5 km de distância. Os outros vídeos, do Nick e do Richard, foram na Interestadual. O primeiro a uns 800 metros. Como eles decidiram voltar várias vezes, conseguiram um segundo vídeo a uma distância semelhante na Washington Boulevard. E mais um outro vídeo, outra prova muito importante, foi gravado perto do Memorial da Força Aérea pelo Faru, a mais ou menos 1,5 km de distância. Diferentes vídeos, diferentes testemunhas que capturaram simultaneamente essa pirâmide OVNI. Uma coisa extremamente importante é que nenhuma das testemunhas se conheciam. Nem se cruzaram antes ou depois do ocorrido. 3 vídeos separados, capturados de 3 pontos de vista diferentes, registraram um OVNI sobrevoando o mais poderoso e influente centro de governo do mundo. E, no entanto, ninguém disse nada. Por que esse fato relevante não foi divulgado em nenhum meio de comunicação? A intenção dos Estados Unidos era escondê-lo? Ou talvez tenha sido o produto de uma grande farsa? Depois de uma investigação complexa, eu e minha equipe conseguimos contatar as testemunhas daquele evento. Você ficou surpreso quando viu essa pirâmide enorme flutuando sobre o Pentágono? Sim, claro que eu fiquei surpreso e depois assustado. Porque você sabe, ali era o Pentágono, a Marinha, né? A que altura você acha que ele estava? Acho que estava a uns 100 metros. Ou talvez até mais, uns 200 metros. Você sabe dizer o tamanho? Bom, eu acho que ele pegava 12 janelas do Pentágono. Então, uns 100 metros. Uns 200 metros, talvez. É? Alguma coisa assim. Você acha que pode ter sido uma projeção holográfica? Acho que pode ser. Eu não sei, porque pra mim parecia sólido. Se foi uma projeção holográfica, eu acho que foi muito boa. Quer dizer, eu nunca vi uma tecnologia holográfica assim, e eu nem sei se uma tecnologia dessa natureza existe. Mas eu suponho que exista uma possibilidade de que fosse isso, sim. Mas se foi, parecia que estava lá mesmo. Parecia completamente real e sólido. Você viu o reflexo das luzes nas laterais do objeto? Vi, isso foi muito estranho. Eu realmente não pensei. Enquanto eu vi aquilo, eu não pensei muito nisso. Só mais tarde, quando eu fui assistir o vídeo e vi. Tem luzes nas laterais. Bom, isso com certeza não é um holograma. Eu acredito mais que era, sei lá, algum tipo de máquina voadora ou alguma coisa.
que não era desse mundo. Com certeza não era nada que eu já tinha visto antes. Com certeza não era. Eu faço o que eu posso para convencer as pessoas que eu não sou louco. O que está acontecendo é real. Alguma coisa muito estranha aconteceu naquela noite. Não era como se ele tivesse voado. Era mais como se ele tivesse desaparecido em um piscar de olhos. Em um momento ele estava lá e no outro não. Isso foi realmente inexplicável. Ele desapareceu? É, de um segundo para o outro. Muitas pessoas te procuraram para te entrevistar? Bom, você foi a primeira pessoa. Você conhece algumas das outras testemunhas que gravaram os outros vídeos? Não. Você diz pessoalmente? É. Não. Nenhum veículo de mídia, nenhum entrevistador, ninguém te procurou? Ninguém entrou em contato com você? Não. Essa é a primeira entrevista que você dá sobre o evento? É a primeira. Por quê? Nem o governo dos Estados Unidos, nem nenhum dos seus órgãos oficiais tentaram entrar em contato com essas testemunhas? Será que eles esperavam que seus relatos fossem considerados fantasias e mentiras? Surpreendentemente, eles não foram os primeiros a registrar um objeto assim sobre os centros do poder do planeta. Isso já tinha acontecido no Kremlin. Sobre o Kremlin, uma pirâmide exatamente com as mesmas características apareceu e foi gravada, permanecendo lá não só um minuto, mas ficou parada lá a noite toda até o dia seguinte. Na madrugada do dia 9 de dezembro de 2009, 3 testemunhas circulavam perto da Praça Vermelha em Moscou quando viram uma coisa que as surpreendeu na Catedral de São Basílio. Eu acho melhor a gente ir pro outro lado, para ter uma visão melhor. Vamos ver daquele lado. O que você acha? Parece que tá voando muito alto. Tá parado. Tem alguma coisa sustentando isso? Nossa, é muito estranho. Amanhã vou estar falando sobre isso. O enigmático objeto pairou sobre o Kremlin durante pelo menos 3 horas e 15 minutos. Outra testemunha conseguiu gravá-lo nas primeiras horas do dia, por volta das 8h15 da manhã. As imagens rapidamente chegaram ao noticiário e os vídeos que registravam o OVNI viralizaram, se tornando os mais vistos nas redes sociais russas. Alguns acreditam que era um OVNI e que parece com um cruzador imperial de Star Wars. O vídeo mais comentado, pelo menos na internet, é o de um OVNI sobrevoando o Kremlin. São 2 vídeos, um gravado de dia e outro de noite. Os 2 vídeos da invasão alienígena, entre aspas, é claro, foram filmados por amadores. No entanto, esse OVNI causou uma grande sensação. Ambas as gravações alcançaram o topo da versão russa do YouTube. Jornalistas do jornal britânico Daily Telegraph relataram um OVNI, mas ainda não existiam comentários de fontes oficiais. O analista militar britânico Nick Pope disse ao Daily Telegraph que essa é uma das gravações mais estranhas que ele já viu em sua vida. É claro que o OVNI, que sobrevoou o Kremlin no ano de 2009 e que pairou sobre o Pentágono no ano de 2018, são exatamente iguais. E mais uma vez, eu e minha equipe fomos os únicos a insistir tanto que, 10 anos depois, conseguimos com exclusividade o único depoimento que os protagonistas deram. Como era o objeto? Como você se lembra dele? Bom, ele era preto,
E assim era difícil de ver no céu porque estava muito escuro. Qual você acha que era o tamanho dele? Eu calculo que aquele objeto tinha um comprimento de cerca de 100 metros, talvez mais, mas com certeza era grande. E ele estava a uns 300 metros acima do solo, mais alto que a Torre do Salvador do Kremlin. E a Torre do Salvador é a mais alta do Kremlin. Ele estava girando no seu próprio eixo tão lentamente que a gente não percebeu na hora que ele estava girando. A gente achou que o governo de Moscou estava preparando um show para o Ano Novo, mas depois de assistir o vídeo, a gente percebeu que o objeto ele era autônomo. E quando as pessoas começaram a falar do vídeo, nós começamos a nos perguntar o que aquilo poderia ser. E particularmente eu me perguntei. O Robert tinha certeza de que aquilo era um OVNI. Não, ninguém nunca me entrevistou sobre esse fato. Você é o primeiro. Acho que está claro que há muitos anos os governos estão escondendo alguma coisa. Mas o quê? Eu não pude evitar, num certo ponto de uma conversa particular com o secretário-geral Gorbachev, quando eu pensei que somos todos filhos de Deus, não importa em que lugar do mundo vivemos, não pude deixar de dizer como poderiam ser fáceis as nossas tarefas nessas reuniões que realizamos se de repente surgisse uma ameaça ao nosso mundo, vinda de alguma espécie de outro planeta, lá fora no universo. O fenômeno piramidal que flutuou sobre o Pentágono no dia 19 de dezembro de 2018 reabriu um novo debate que vem sendo abafado por décadas. Os governos terrestres estão em comunicação com seres de outros planetas? Os extraterrestres compartilham os mesmos objetivos que a gente? Ou eles têm seus próprios planos, onde a Terra é apenas um peão de xadrez? Naquele ano de 2018, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha assinado uma lei estabelecendo que o espaço sideral seria militarizado. Os perigos para o nosso país estão evoluindo constantemente e nós também temos que evoluir. Para isso, assim como reconhecemos o ar, a terra, o mar e o cyberespaço como domínios vitais de combate, agora temos que reconhecer o espaço como uma região independente e supervisionada por um novo comando unificado de combate. O que Ronald Reagan tinha começado em 1994, agora Donald Trump continuava com essa situação, levando a guerra para o espaço. Em resposta a essas inteligências, começaram a se manifestar em um dos centros de poder mais importantes do mundo. Em consonância com essa hipótese, nossas investigações confirmaram que no dia 9 de dezembro de 2009, o mesmo dia em que o tetraedro se posicionou sobre o Kremlin, o governo russo tinha lançado um foguete militar Bulova que inexplicavelmente falhou e perdeu o controle. 2, 1, 0. Essas naves estão relacionadas às manobras militares dos governos federais? Surpreendentemente e simultaneamente, a presença do tetraedro sobre o Kremlin, uma enorme espiral foi avistada no céu noturno de Tromsø, na Noruega, a 1.800 quilômetros de Moscou. Os militares russos afirmaram que era o rastro deixado pelo míssil Bulova quando ele saiu do curso. No entanto, não existem relatos de avistamentos da espiral em nenhuma das outras áreas próximas ao lançamento. Além do fato de que a simetria perfeita que ela representava não poderia ter vindo de um míssil fora de controle. Senhoras e senhores, Dr. Steven Greer. Muito obrigado, John. Membros da imprensa, o público norte-americano e cidadãos do mundo.
Stephen Greer nasceu no dia 28 de junho de 1955 e se formou em medicina em 1989, recebendo sua licença médica e começando a fazer parte da Sociedade de Medicina Alpha e Ômega. Porém, apesar dessa marcante carreira científica, aconteceu um fato que mudou sua vida, e esse fato foi que, quando ele tinha 9 anos, ele avistou um objeto voador não identificado. Em 1990, o Dr. Stephen Greer fundou o Centro para o Estudo da Inteligência Extraterrestre com o objetivo de poder contatar inteligências extraterrestres. 3 anos depois, ele criou o Disclosure Project, mais conhecido em português como Projeto Revelação. O Projeto Revelação afirma que o governo dos Estados Unidos tem muito mais conhecimento sobre o fenômeno OVNI e o convida a divulgar essas informações ao público, colocando em evidência uma potencial ameaça que colocaria em perigo toda a população mundial. Esse assunto foi escondido dos membros do Congresso e de pelo menos 2 governos. Até onde sabemos, 2 governos presidenciais. E sabemos que a Constituição dos Estados Unidos tem sido subvertida pelo crescente poder desses projetos secretos. Isso representa um perigo para a segurança nacional. Eu gostaria de enfatizar que não existem evidências que indiquem que essas formas de vida alienígenas tenham intenções hostis. Mas também existem muitas evidências que mostram sua preocupação com a nossa hostilidade. Eles deixaram bem claro que não querem que militarizemos o espaço. E, no entanto, continuamos a avançar por esse caminho perigoso. O Dr. Stephen Greer conseguiu reunir pilotos, pessoas da NASA, especialistas e militares no Clube de Imprensa Nacional, compartilhando suas experiências. Nós estamos falando de técnicos especializados que estão nos dizendo que isso é uma realidade. Foi um evento inédito que apresentou um ponto de vista oficial na investigação de OVNIs até esse momento. E é por essa razão que sentimos que devemos revelar os fatos. Esse é um assunto de extrema importância e eu peço aos meios de comunicação, à comunidade científica e aos atores políticos que abordem esse assunto com seriedade e que façam o que é certo para a humanidade e para os nossos filhos. Apesar do incrível impacto que a conferência do Disclosure Project teve, o governo Bush voltou a sua atenção para outros assuntos e evitou fazer qualquer declaração sobre esse tema. No entanto, algum tempo depois, os Estados Unidos assumiram uma posição diametralmente oposta em relação ao sigilo que mantinham antes em torno desse fenômeno OVNI. Dentro dos arquivos liberados, chamaram bastante atenção essas imagens captadas com uma câmera de visão noturna. Conseguimos ver não apenas um, mas vários objetos triangulares. Eles foram filmados de um navio militar. Jeremy Corbell e George Knapp disponibilizaram as imagens para o público e percebemos, de fato, vários objetos triangulares estavam sendo vistos pelos marinheiros e sendo gravados. Por que eles não derrubaram essa pirâmide? Por que não tinham aviões tentando derrubá-la? Porque eles sabiam com o que estavam lidando. A liberação desses arquivos confirmou que a presença dos tetraedros sobrevoando os espaços de poder bélico é real. E isso me faz lembrar de um avistamento que parecia esquecido. No dia 21 de dezembro de 2009, apenas 12 dias depois que o tetraedro e a espiral se manifestaram em torno do lançamento do míssil Bulova, uma testemunha anônima capturou uma imagem extraordinária de uma pirâmide sobre o Reichstag, a sede do Congresso alemão. O objeto apresenta as mesmas dimensões, a mesma posição e os mesmos movimentos daqueles que apareceram no Pentágono e no Kremlin. A veracidade desse vídeo foi questionada durante anos
Mas, à luz das liberações e de outras evidências, resta apenas reconhecer sua autenticidade. Qual será o motivo dessa nave aparecer ali? O que pode ter acontecido dentro do governo alemão naquele dia? Será que algum dia saberemos a verdade? Nesses arquivos, podemos ver fenômenos aéreos não identificados perto dos grandes centros de poder do mundo, como, por exemplo, o Pentágono, o Kremlin ou o Reichstag, na Alemanha. São objetos voadores com uma particularidade. Eles têm o formato de um tetraedro. Essa característica permitiu diferenciá-los. E uma análise profunda nos fez entender que esses avistamentos são frequentes em alguns dos lugares mais importantes do mundo. Hoje, podemos afirmar que existe uma conexão entre as nações mais poderosas da Terra e os seres extraterrestres. No dia 29 de abril de 2021, a China lançou ao espaço o primeiro módulo de sua terceira estação espacial, que o nome é Tiangong, ou Palácio Espacial. Ela está localizada em uma órbita terrestre baixa e tem aproximadamente 1/5 do tamanho e peso da Estação Espacial Internacional. Ao contrário da NASA, a Agência Espacial Chinesa é controlada pelo Partido Comunista Chinês e todos os astronautas e técnicos envolvidos são membros do Partido Comunista Chinês. Isso significa que os principais objetivos da estação estão relacionados com os projetos militares, preparando-se especialmente para a possibilidade de um conflito espacial bélico com outros países. A primeira tripulação de astronautas chegou à estação espacial no dia 17 de junho de 2021. E apenas 4 dias depois, no dia 21 de junho de 2021, pelo menos 3 testemunhas diferentes observaram e registraram uma grande nave suspensa por tempo indeterminado acima do distrito financeiro de Xangai. Mais uma vez, era o tetraedro. Apesar de ser uma noite em que o céu estava carregado de nuvens, ela pode ser vista claramente. Outras 2 testemunhas também conseguiram registrar imagens desse acontecimento extraordinário. Tá vendo uma nuvem bem grande? Tô vendo ali, ó. Acho que tá lá na sala, hein? Sim, parece uma ilusão de ótica. Eu tô vendo. Parece que tá em cima da nuvem. Dá pra ver que as nuvens passam e o triângulo não se move. Vem aqui. E será que é uma daquelas naves alienígenas? Parece uma nave. E agora, o que vai acontecer? A relação entre o lançamento da Estação Espacial Chinesa e a presença do tetraedro sobre a cidade mais importante da China é inegável. Assim como também as repercussões que isso teve nas potências opositoras. A Rússia anunciou que vai se juntar à Estação Espacial Chinesa em 2025. Para muitos, isso a transformou em uma ameaça potencial à paz no espaço. Em agosto de 2021, altos oficiais militares dos Estados Unidos anunciaram que iriam revelar uma nova arma espacial que eles estavam desenvolvendo secretamente nos últimos anos. Esse anúncio deu uma maior importância à visita que uma nave triangular, ou seja, um tetraedro, realizou nas imediações das instalações da NASA no Cabo Canaveral 2 anos antes, registrada por uma testemunha que passava em uma rodovia ali perto. Essas presenças devem ser consideradas um alerta sobre as atividades bélicas que os seres humanos têm realizado no espaço. Nossos governantes estão cientes dessas mensagens? Houve uma interação com as forças militares e esses objetos ou essa tecnologia extraterrestre de outros planetas. Mas eles nunca nos contam sobre isso, porque eles querem guardar segredo e percebemos que isso tem acontecido sempre.
O acontecimento do tetraedro que flutuou sobre o Pentágono em 2018 não foi divulgado por nenhum meio de comunicação e continua sendo um fato desconhecido para a maioria dos cidadãos dos Estados Unidos. Os poucos que tentaram divulgar a situação foram imediatamente desacreditados. Agora eu vou dar as boas-vindas a uma visionária no campo do espaço, a fundadora da Plataforma Espacial Internacional Galáctica, Alia Prokofieva. Durante um discurso dado nas Nações Unidas, a cientista russa Alia Prokofieva divulgou um acontecimento. Eu tenho um anúncio para fazer. Em dezembro, às 4h07 da noite, aconteceu um contato extraterrestre. Nessa noite, um objeto metálico em forma de pirâmide apareceu no céu sobre o Pentágono em Washington, Estados Unidos da América. Um fenômeno aéreo não identificado com um diâmetro de aproximadamente 100 metros girando em seu próprio eixo a uma altitude de aproximadamente 500 metros. O grupo operacional da NASA, especializado em receber e processar informações espaciais, recebeu informações vindas desse objeto. Nesse momento, enquanto eu falo aqui, todas essas informações estão sendo processadas e investigadas pela NASA. No entanto, como pode uma declaração tão impactante não ter nenhuma atenção pública? Bom, porque esse vídeo é completamente falso. Essas imagens, na verdade, pertencem a um discurso dado pelo primeiro-ministro da Turquia. Comparando as duas imagens, fica fácil perceber como o vídeo, com a suposta declaração da Prokofieva, é totalmente falso. É evidente que esse trabalho extraordinário foi realizado por profissionais de altíssimo nível, utilizando uma equipe muito sofisticada, possivelmente uma agência especializada nesse tipo de fraude. Claro, assim que esse vídeo foi considerado falso, concluiu-se que todo o evento da pirâmide do Pentágono também era. E a verdade foi arquivada para sempre. Mas por que alguém colocaria tanto esforço e recursos em um plano tão elaborado? Por acaso, os membros do governo dos Estados Unidos já receberam a mensagem que os extraterrestres têm para eles? É por isso que eles estão escondendo suas visitas? Bom, então, quem estava sobrevoando o céu dos Estados Unidos? Essa pergunta cresceu consideravelmente quando a comparação de informações e o cruzamento de dados chegaram a uma conclusão contundente. Os OVNIs triangulares não se limitam a visitar o Pentágono. Sua presença em capitais de países muito poderosos é bem constante. Por que existe uma presença tão importante de OVNIs sobre os centros de poder mais importantes do mundo? O que os alienígenas estão procurando nesses pontos específicos da Terra? A resposta pode remontar às próprias origens da nossa civilização. Os especialistas dizem que nossa Terra está marcada por uma série de linhas imaginárias conhecidas como linhas de lei. Essas linhas conectam pontos-chave de energia em todo o mundo. Por exemplo, locais importantes como a Cidade do México. Essas linhas formam um padrão que foi reconhecido e usado na antiguidade. As linhas de lei foram teorizadas pela primeira vez no início do século XX, em 1921, quando o arqueólogo Alfred Watkins propõe essa teoria pela primeira vez. Ele afirmava que todos os grandes monumentos da antiguidade seguiam uma espécie de padrão, uma espécie de linha no mapa da Terra que, enfim, os conectava de alguma forma, apesar de sua distância geográfica. Ao longo das famosas linhas de lei estão as grandes pirâmides de Gizé, Chichén Itzá e Stonehenge. Todas maravilhas do mundo. E isso não parece ser uma coincidência.
Temos, por exemplo, o caso do Templo do Grande Jaguar dos Maias e um monumento conhecido como Baksay Chamkrong dos hindus no Camboja. Os dois edifícios arqueológicos estão separados por 15.000 quilômetros de distância e, no entanto, quando os comparamos e vemos fotografias, eles são praticamente idênticos. Existe tanto mistério e simbolismo no desenho das pirâmides que, entre os estudiosos do assunto, se sugere a presença de um arquiteto universal. Tanto a Pirâmide do Sol de Teotihuacan quanto a Grande Pirâmide de Quéops têm o mesmo comprimento dos dois lados da base, 230 metros. Além disso, as duas construções têm a presença do número π. Então, estamos falando de muitas coincidências que, até os dias de hoje, são incríveis e fascinantes. Desde as pirâmides de Gizé até a Pirâmide do Sol em Teotihuacan e os megálitos na Indonésia e Camboja. O desenho das pirâmides ao redor do mundo mostra uma clara conexão, não só esteticamente, mas em vários detalhes de suas formas. Platão estabelece uma correlação geométrica em que todo o universo está sendo criado. Nós somos geometria viva. Nossa geometria viva significa que ela está mudando segundo a segundo. Essa geometria não está isolada do cosmos nem nos elementos. Então, estamos em comunhão permanente, constante, onde nós evoluímos com o cosmos. Todo o universo e a criação são explicados na geometria. Praticamente, não existe fractal no universo que não comece com 3 lados. De acordo com essa teoria de Platão, pode-se interpretar que em toda pirâmide existe um cosmos latente. Tantas evidências juntas fazem com que seja difícil negar que as culturas antigas também foram visitadas por OVNIs triangulares. Será que foi por isso que eles deram essa forma às suas construções mais impressionantes? E por que todas elas estão localizadas nas enigmáticas linhas de lei? São uma espécie de caminhos eletromagnéticos que o nosso planeta possui e que, segundo algumas pesquisas, os antigos habitantes da Terra conheciam. Aparentemente, esses seres ou essas inteligências também conhecem essa situação, porque talvez eles usem esses caminhos de energia para poder se recarregar ou se movimentar. As linhas de lei têm um papel muito importante nos eventos ufológicos. A maioria das abduções, encontros imediatos, avistamentos de OVNIs, se os analisamos no mapa, percebemos que eles ocorrem ao longo dessas linhas de lei. Além disso, observamos que se formam triângulos no mapa da Terra, onde esses avistamentos são mais frequentes. E esses triângulos correspondem à forma que os fenômenos manifestados no céu assumem, ou seja, são OVNIs com aparência triangular. O que essas naves querem conosco? Por que nos visitam desde a origem das civilizações humanas? Ou será que sua presença sempre controlou o rumo que nossa existência tomou? Um dos principais objetivos que o Steven Greer exige e mantém através do projeto Revelação é que o governo dos Estados Unidos assuma que tem tecnologia extraterrestre em seu poder que pode mudar o futuro da Terra. Especificamente, tecnologias conectadas a fanes e veículos alienígenas. Se são liberadas e usadas para energia, geração e propulsão pacíficas. Assim, o mundo poderia abandonar os combustíveis fósseis a tempo de evitar sérios danos ao ecossistema ou guerras causadas por uma crise global de energia que certamente vai atingir o planeta na próxima década. Isso acabaria com o aquecimento global e nós corrigiríamos os desafios ambientais que a Terra enfrenta. Isso tem as mais profundas implicações para o futuro da humanidade, para a segurança nacional dos Estados Unidos e para a paz mundial. Inacreditavelmente, o governo dos Estados Unidos
pode estar iniciando um caminho para tornar público o seu conhecimento sobre a tecnologia extraterrestre. E para isso, escolheu a corporação To The Stars Academia de Artes e Ciências. Os fundadores da To The Stars Academia foram Tom DeLonge, o ex-guitarrista e líder da banda de punk rock Blink-182, Harold Puthoff, um parapsicólogo e engenheiro que esteve por trás de projetos muito importantes, como o famoso projeto Stargate para a CIA, e Jim Semivan, que também é um agente aposentado da CIA. Um conjunto muito interessante de pessoas dedicadas a encontrar respostas sobre o tema extraterrestre que presumimos que esteja em contato com o nosso planeta há muitos e muitos anos. A To The Stars Academia se concentra na divulgação científica, mas também conta com departamentos de investigação. Suas fileiras variam de ex-membros da CIA a engenheiros espaciais e ex-oficiais militares. Em 2019, o trabalho da To The Stars Academia foi tão importante que eles conseguiram fechar um acordo com o governo norte-americano para investigar algumas pedras de origem estranha que também teriam algumas propriedades não identificadas. Acredita-se que uma ou mais dessas pedras seriam parte dos objetos que os Estados Unidos conseguiram recuperar do incidente de Roswell, em 1947. Acontece que são 7 pedras e elas possuem características muito especiais. Elas são compostas de zinco, magnésio e bismuto, mas em concentrações e pureza que não podem ser encontradas na Terra. Uma ainda tem vestígios de alumínio. Dizem que alguns desses metamateriais teriam propriedades relacionadas a campos eletromagnéticos específicos, inclusive a capacidade de levitar. Então, ainda é um enigma o que pode ser alcançado com elas. Essas pedras fazem parte da tecnologia extraterrestre que os Estados Unidos esconderam por décadas. Eles vão compartilhar os resultados de suas pesquisas com o resto do mundo? Ou, mais uma vez, eles vão manter isso em segredo de todos e de seus aliados? O fato dos governos não terem realizado nenhuma atividade de defesa em nenhum dos casos da presença dos tetraedros gigantes mostra que eles estão cientes e não querem enfrentá-los devido a uma evidente superioridade? Então, esses seriam os casos extraterrestres mais importantes apresentados até agora? A presença de tetraedros gigantes sobre os centros de poder mais importantes do mundo evidencia que inteligências de fora do nosso mundo têm um profundo conhecimento de nossas atividades, principalmente aquelas relacionadas a um possível conflito nuclear. Uma verdadeira polícia cósmica. Há quem defenda que, para eles aparecerem, eles estão esperando que declaremos o fim da corrida armamentista e nos unamos como planeta. Mas, por enquanto, isso parece uma utopia difícil de alcançar.